Pronto, vamos lá. Então o objetivo da aula de hoje é a gente estudar estruturas de repetição. A gente já viu as estruturas condicionais, né, que executam blocos de comandos, né, blocos de instruções, dependendo se uma condição for verdadeira ou não, se um conjunto de condições for verdadeiro ou não, que foram as aulas que a gente estudou, o if, elif, else. E hoje nós vamos estudar outras estruturas chamadas estruturas de repetição. Elas permitem, deixa eu aumentar o zoom aqui para vocês, qualquer dúvida vocês falam. Elas permitem que um bloco de comando seja executado diversas vezes. Tá? Então existem situações no cotidiano de programação em que você quer repetir um conjunto de instruções. Né? Vocês conseguem, de acordo com os exercícios que a gente já fez, imaginar alguma situação em que a gente gostaria que o usuário repetisse uma ação, por exemplo, até que ele acertasse? Alguém lembra? Imagine uma situação em que o usuário precisa repetir uma ação. Nós passamos por esse problema algumas vezes nas duas primeiras listas de exercícios. Professor, Oi. é quando, tipo, ele escreve, tipo, uma letra errada, essas coisas, Não é? A e gente tem que consegue imaginar. refazer. Isso. É um dos exemplos, né? Uma das dificuldades que a gente já teve e a gente não conseguiu resolver, não conseguiu solucionar, a não ser que executasse o programa novamente, não é assim? Então, o que é que eu quero aqui de vocês? Eu quero que vocês compreendam que existem situações em que essa necessidade se materializa, a necessidade de que você tem que repetir, não é? Ou uma quantidade determinada ou uma quantidade indeterminada de vezes um bloco de instruções. Tá? Então tudo aquilo que vinha dentro daquele if lá, a gente chama de bloco de instruções. Ou bloco de comandos. Deixa eu até botar instruções, que eu prefiro instruções. Permite que um bloco de instruções seja executado diversas vezes. Imagine a situação em que o usuário precisa repetir uma ação. Então vamos citar esse exemplo. O usuário precisa digitar uma letra, mas ele comete um erro de digitação e insere um número equivocadamente. Ou a situação contrária, né? O usuário precisa, meu control da esquerda não está funcionando, precisa digitar um número e ele acaba digitando uma letra. Então, essa segunda situação, pessoal, em que o usuário precisa digitar um número e ele acaba digitando uma letra, gerou algum problema pra gente nas primeiras listas de exercício? Vocês lembram? Vou repetir a pergunta. Essa condição que está marcada aqui, o usuário precisa digitar um número e ele acaba digitando uma letra, gerou problemas durante a execução das primeiras listas? Professor, porque às vezes dava, tipo, um valor, tipo, que era válido, mas não era, já por conta desse erro, ou então causava um erro mesmo e aparecia na tela. Isso. Por exemplo, a gente ia fazer uma multiplicação com o valor que o usuário inseria. Ao invés de inserir um número, ele inseria uma letra. Quando eu vou multiplicar um valor numérico por uma letra, isso não dá certo, né? Então o programa gera um erro pra gente, não é verdade? Então isso também acontecia. Então a gente pode verificar o que o usuário digitou e se ele digitou alguma coisa errada, a gente pede para ele digitar de novo. Tá? Então essas seriam as justificativas para que a gente utilize estruturas de repetição. Tá? Então, em Python tem duas estruturas de repetição. Nas linguagens de programação em geral tem dois tipos. Tá? A repetição condicional, ela executa um bloco de código enquanto a condição lógica for verdadeira, e a gente usa o while, assim como a gente usou o if, né, o se, a gente vai usar o while, né? Lembrando que o while é enquanto. O while é igual a enquanto, não é? Em inglês. Então, enquanto uma condição for verdadeira,
você pode ficar repetindo o conjunto de blocos. Enquanto uma condição não for satisfeita, você pode repetir um bloco de instruções. Tá? E a segunda é repetição contável. Executa um bloco de código um número pré-determinado de vezes. Tá? Então, quem aqui já não passou por uma condição de inserir a senha de forma equivocada e aí aparece na tela: você pode repetir mais 3 vezes, você pode ter mais 2 chances de repetir a senha, você só tem mais uma chance de repetir a senha, a senha é bloqueada, não é verdade? Professor, é tipo um limite, né? Então tem... Alguém disse alguma coisa? Tá me ouvindo agora? Não, né? Então, nessas situações, por exemplo, de contagem de senha, não é? Você pode repetir uma quantidade pré-determinada de vezes aquela estrutura de repetição para que o usuário tente inserir a informação corretamente. Não é? Então, a gente pode começar os nossos exemplos de estrutura de repetição com o programa de inserir a nota. Então, a gente comparava no programa de inserir a nota, né, de determinar a nota do aluno, a gente comparava se o valor estava entre 0 e 10. Né? Se estivesse fora desse intervalo, a gente considerava que o valor era inválido. Não era assim? Tinha um exercício, foi o exercício da lista passada ou da lista retrasada? Me ajudem, por favor. Acho que foi da lista repassada. Não tem problema, a gente faz de novo aqui. Deixa eu ligar o idle para a gente fazer no idle para ter a estrutura que vocês utilizam em casa. Só um instante. Tomara que a gravação fique boa, porque tá tudo muito lento hoje aqui. Pronto, consegui aqui encontrar. Então, imagina a seguinte situação. Com o primeiro exemplo aqui. Faça um programa. Meu teclado tá ruim hoje. Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Então, sem essas estruturas que nós vamos apresentar agora, somente utilizando as estruturas condicionais, a gente não conseguiria escrever esse programa. Pronto, consegui aqui abrir o idle. Vamos fazer no idle. Então, o que a gente tem que fazer é escrever um programa primeiro que pede uma nota ao usuário. Vamos lá. Sugestões. Nota vai receber o quê? Vamos lá, pessoal. Vamos colaborar. Vejam lá no arquivo de anotações. Float input. Isso, né? Float input. Como a gente sempre começa quando tem um programa de interação com o usuário, né? E a gente vai pedir aqui para ele... Deixa eu configurar meu teclado. Vai pedir para o usuário inserir uma nota. Insira uma nota. Oi, tô ouvindo. Não, beleza. É que, assim, por exemplo, nesse while que eu estava explicando agora, é tipo um limite para digitar. Existem situações... enquanto... deixa a gente fazer esse primeiro exemplo que acho que fica mais claro, né? Só um pouco de paciência para a gente ver. Então, nota ao receber float input, insira uma nota entre 0 e 10. Né? Aí o que acontece? Vê só. Primeiro programa que a gente vai escrever, né, com while. Então,
enquanto, né, o while quer dizer enquanto a nota for o quê? A gente quer testar se a nota está entre um intervalo de 0 a 10 e caso não esteja, a gente quer pedir novamente para o usuário inserir. Então, imagine aqui que eu vou reescrever, ó. Ups, Ctrl Z. Vai, rapaz, desfaz. Mundo. Meu Ctrl da esquerda não está funcionando. A janela da máquina virtual será alternada para o modo escalonado. Não tenho Ctrl C hoje. Mas vai. Tá complicado, mas vai. Vamos lá. Então, vou ter que digitar de novo, que o meu Ctrl não está funcionando. Então, nota vai receber novamente float input, insira uma nota entre 0 e 10, sendo que a gente informa o usuário, nota inválida. E a gente pede de novo para o usuário inserir a nota, tá? Então, o que é que eu tenho que comparar, pessoal? Se a nota que ele inseriu, por exemplo, foi 11, nota inserida foi 11. Então a estrutura de condição semelhante ao que a gente tinha no if. Então, se o usuário digitou 11, o que é que eu tenho que verificar? Se a nota é maior que quanto? Maior que 10. Maior que 10, perfeito, né? E se ele equivocadamente, né, sofreu um surto e resolveu digitar uma nota -1, o que é que eu tenho que comparar? Menor que 0. Isso. Então nota também vai ser, e a gente tem a mesma estrutura da comparação, né, que a gente usava no if, a gente vai ter no while também. Então a questão da comparação... Poderia usar também a diferença, né? Como assim? Tipo, se nota for diferente de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, só que aí seria um programa maior, e aí já é mais resumido. Isso. A gente poderia colocar, porque como é float, não é? É float, aí não bastaria comparar com 0, 1, 2, 3, teria 1,5, 2,5, 3,6, né? Teria diversas opções. Aí com essa comparação a gente consegue cobrir todas as hipóteses, né? Então vamos ver como isso aqui funciona. E no final eu vou imprimir a nota aqui do caboclo. Print. Nota válida inserida foi, e eu concateno aqui com nota. E eu fecho aqui com um pontinho. Então, deixa eu mostrar aqui options, show line numbers. Então, a gente tem aqui, né, no programa que solicita uma nota ao usuário e verifica se a mesma é válida. Então, o que foi que mudou, pessoal, com relação ao if? Mudou só que a gente começou o bloco com o while. É ou não é verdade? Tudo isso aqui a gente já está acostumado, não é? Então a gente está comparando aqui. Enquanto a nota for menor que 0 e a nota for maior do que 10, faça nota inválida. Insira uma nota entre 0 e 10. E apresenta de novo a opção para o usuário inserir a nota. Vamos salvar esse rapaz aqui. Hoje está tudo lento, mas a gente consegue. Documentos, file, informática, Python, nota válida. Vamos chamar esse programa de nota válida. Salvar. Vamos executar o rapaz. Então executou, né? Insira uma nota entre 0 e 10. Claro, se ele inserir uma nota válida, né,
Nota válida inserida foi 5. Ó, vou botar um espaçozinho aqui que está sem espaço. Pronto. Aí vamos rodar o programa de novo. Então agora vamos imaginar que colocou uma nota 11, não é? Então, ó, ixi, tem algum programa algum erro de lógica nesse programa, não está salvo. Qual é o problema de lógica que tem nesse programa? Me explica. Por que que ele disse que a nota 11 era válida? Alguém consegue lembrar disso aí? Vamos voltar para o nosso arquivo de anotações para a gente ver. Deixa eu encontrar ele aqui. Então, lembra da tabela verdade? Responde, bexiga. Então, na tabela verdade, quando a gente tem uma operação AND... Lembro, professor, porque a mesma coisa aqui travou, aí por isso que eu demorei a responder. Tranquilo. Então, ó, no nosso programa aqui, a gente está testando uma condição e outra condição. Então, vamos lá. Na tabela verdade, a gente tem uma condição. Quando ela é verdadeira e a segunda é falsa, o resultado é falso. Se a primeira é falsa e a segunda é verdadeira, o resultado é falso. Se a primeira é falsa, a segunda é falsa, o resultado é falso. E o que a gente está comparando aqui, ó? Vamos colocar as duas informações aqui ao mesmo tempo na tela. Então, ó, vamos testar. A gente inseriu o valor 11, não foi? 11. Tá aqui. Aí, chegou na linha de código número 5. Então, o que foi que o while fez? Enquanto a nota for menor do que 0, 11 é menor do que 0. 11 é menor do que 0, verdadeiro ou falso? Não. Falso. Falso, né? Então a gente está nessa condição, falso, né? E 11 é maior do que 10, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Quando é falso e verdadeiro, qual é o resultado? Falso. Falso. Se é falso, ele vai executar isso aqui? Não. É que nem no if. Se é falso, ele vai pular direto para a linha 8. Então, como é que a gente pode resolver esse problema de lógica? Em vez de comparar com o AND, a gente vai comparar com o OR. Porque vai ser uma inválida e uma certa. Vai Isso. digitar. Perfeito. Então, OR. No OR, vai acontecer essa situação. Então, inseriu 11. Aí, 11 é menor do que 0, falso. Ou 11 é maior do que 10, verdadeiro. Então ele vai entrar nesse bloco. Então foi por isso que a gente não conseguiu executar a linha 6. Porque falso e verdadeiro dá falso. Agora falso ou verdadeiro vai dar verdadeiro. Então vai seguir a lógica do programa e vai fazer o que a gente deseja. Então vamos salvar esse rapaz aqui e reexecutar agora. Então vamos lá. Testar de novo uma condição que seja verdadeira. Então o caboclo tirou 8 na prova. Nota válida. Né? E vamos reexecutar aqui. E vamos colocar o 11 agora. Opa, nota inválida. Insira uma nota entre 0 e 10. Aí você pode aqui ficar morrendo e digitar valores diferentes, valores maiores do que 10, que o programa não vai sair. Enquanto o usuário não digitar uma nota correta, o programa vai ficar executando aqui. E ele vai digitar 9, por exemplo, que é a nota certa e... Ok, nota válida inserida foi 9. Beleza, pessoal? Deu para entender com esse primeiro exemplo básico como funciona esse bloco de repetição? Responde aí, fala aí. Deu? Certo. Vamos para o segundo exemplo aqui. A gente falou da questão da senha. Então vamos fazer um programa que retorne aqui um... Vai ser bem interessante isso. Então, como segundo exemplo, vou dar até um tempo para vocês pensarem. E esse aí vocês vão ter que caprichar no pensamento. Então, ó, exemplo 2. Faça um programa
Ai, droga, o negócio do Ctrl+C e Ctrl+V sem funcionar. Deixa eu pegar aqui. Ó, faça um programa que lê o nome do usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando mensagem de erro e voltando a pedir as informações. E aí? Esse é sofisticado ou vocês conseguem desenrolar esse? Vou dar um tempinho aí para vocês fazerem. Faça um programa que lê o nome do usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando uma mensagem de erro e voltando a pedir as informações. Ou seja, se o usuário repetir como sua senha o seu nome, o programa não vai deixar e vai ter que dizer: insira uma senha que não seja igual ao seu usuário. Porque não é incomum, né, que um usuário digite uma senha igual ao seu próprio nome, né, por preguiça de repetir uma senha, por preguiça de memorizar uma senha. Então vamos fazer esse primeiro, tá? Como é que seria uma solução? Primeiro, né, já que ele tem que comparar o usuário e a senha, ele vai ter que pedir essas duas informações, concorda? Então a gente começa o programa pedindo o login do usuário e a sua senha. Vamos lá. 10h39, 10h44, soluções para o problema. Vou esperar que vocês façam. Vamos lá, pessoal. Abre o idle, abre o terminal, abre o QPython no celular e vamos tentar resolver esse problema. Faça um programa que leia um nome do usuário e a sua senha e não aceite a senha igual ao nome do usuário, mostrando a mensagem de erro e voltando a pedir essas informações. Sim, eu esqueci de ficar olhando o chat, né? Teve várias interações no chat no primeiro exercício. Desligar o ventilador aqui, tava mexendo para não ficar na gravação. O primeiro passo seria solicitar então esse programa aqui. Pedir a senha. Então, já que tem que verificar se a senha e o login são iguais, a gente tem que pedir essas informações. Então, login, input,
insira seu login. Senha, input, insira sua senha. Pronto, isso aqui não tinha novidade pra gente, né? E agora, pessoal? Como é que a gente faz? Professor, deixei o meu no chat, só não sei se está correto. E não testou, não? Não, porque tá sem abrir aqui o meu. Porque Certo. tá reiniciando aqui. Entendi. Então tem um exemplo no chat, né? Com o while a gente vai usar exatamente isso, como tá lá no chat. Vem pra cá, rapaz, escreve aqui. O while, enquanto o que? Nome for igual a senha, o que é que eu faço? Peço de novo para o usuário, informo ele, né? Senha inserida é igual ao seu login. Insira uma senha diferente. E aí eu faço senha, não é? Novamente. Recebendo senha, recebendo input, insira sua senha novamente. Então, enquanto o caboclo insistir em colocar a senha igual ao login, o programa vai ficar repetindo a solicitação. Quando ele enfim finalizar, a gente pode colocar aqui um print. Senha inserida diferente do login. Pronto, vamos salvar esse rapaz aqui. Senha login diferentes, nome do programa, e vamos executar. Não está aqui. Insira seu login, né? Fulano. Insira sua senha, fulano. Não vai ter jeito. Opa, temos um erro aqui. Nome is not defined. Ô, Érico Augusto. Ninguém notou não? Vocês não estão nem prestando atenção, rapaz. Era login, né? E eu coloquei nome. Login. Aí quando o programa foi comparar o nome e senha, o que foi que aconteceu? São muito pequenas, professor. Aproxime um pouco. Tá muito pequena a fonte? Deixa eu ver se eu consigo aqui nas opções aumentar o tamanho. Eu já fiz isso na outra aula e agora eu não lembro como é. Opções. Só assim não vai. Shell. Edit, Find, Replace, Show. Window. Eu já fiz uma vez, mas agora eu não estou reencontrando a opção de expand o aumentar o tamanho aqui. Configure idle. Bora ver se ele abre aqui as configurações. Pronto. Fonte. Vou botar a fonte 18. Apply. Ok.
Se melhora alguma coisa. Melhorou alguma coisa? Aumentei 25%. Melhorou um pouquinho. Um pouquinho. Vamos lá de novo. Opções, configure idle. Vamos botar para 22. Quase duplicar o tamanho agora. Realmente é pouco. Bora mais um pouquinho. Opções, configure idle. Vamos para 34. Ok. Pronto. Agora ficou grande. A gente vai conseguir ver mais aqui o negócio. Agora tá ótimo. É isso aí, a gente trabalha com esse padrão, nível do ótimo. Vamos ver se eu consigo continuar digitando as coisas aqui. Pronto. Então, eu estava explicando aqui. Poxa, olha só. Eu estava explicando aqui que como eu coloquei o valor da variável errada, quando a comparação foi ser feita, a variável nome não existia no programa. Então, o programa retorna um erro chamado name erro, erro de nome. É o erro no nome da variável. Nome não está definido. Então, quando a gente tenta acessar uma variável e essa variável não foi definida no programa, é esse erro que a gente vai se deparar com, tá? Com o erro de nome de variável não encontrada. Então, corrigindo aqui, né? Aqui estava nome, eu botei login. Salvar o programa. Tá salvo, vamos reexecutar. Agora eu quero ver como é que a gente vai enxergar esse negócio aqui embaixo. Com essa fonte desse tamanho. Pronto, insira seu login. Vamos lá. Fulano. Insira sua senha, fulano. Aí, como a senha inserida é igual ao seu login, insira uma senha diferente. Insira sua senha novamente. Aí vamos lá. 1, 2. Cadê, rapaz? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não é? A senha. A senha inserida é diferente do login. Então, enquanto ficasse nessa situação de ele digitar, do usuário digitar a mesma senha, a senha igual ao login, a gente vai ficar preso nessa estrutura de repetição, tá? Então, essa é a primeira estrutura de repetição. O while e faz uma comparação, tá? E existe também a segunda estrutura de repetição, que é a repetição contável. Executa um bloco de código, um número pré-determinado de vezes. Então, ao invés de a gente utilizar o while, né, deixa eu marcar isso aqui como courrier, a gente vai utilizar o for. Então, continuando com esse problema da senha, e a gente citou no começo, né? Então, existe a possibilidade do usuário tentar inserir a sua senha um número pré-determinado de vezes. Se ele inserir a senha ela for diferente da senha que é cadastrada, então o sistema vai dizer: sua senha está bloqueada e procure o administrador, né? Procure seu administrador. Então, uma forma da gente trabalhar com o for é colocar uma quantidade de vezes. Então, para ser rápido, vamos fazer o for aqui no terminal, porque aí vocês veem rapidamente como funciona e é mais rápido para a gente seguir em frente. Então, tá aqui o terminal, tá? O for em Python vai funcionar da seguinte forma: existem algumas sintaxes diferentes do for, a gente vai trabalhar com a primeira delas. Então, for. Então, for é para, né? Para. Então eu coloco aqui um valor, uma variável. Para x, variando entre 0, 1, ou melhor, entre 1, 2 e 3, né? Faça. Aí eu posso colocar aqui print x. O que é que esse programa vai fazer? Escrevi errado. Foda lá, print x. Agora foi indentação. Lá, print x. Agora vai. Então, ó, o que é que esse programa está fazendo? Para a variável x que eu acabei de criar, entre 1, 2 e 3, faça e imprima x. Então, o que é que esse programa está fazendo? Ele entrou aqui no laço.
para x variando entre 1, então x na primeira vez da repetição recebeu 1. Ele vai imprimir 1. Aí ele volta para a linha anterior. Para x, 1 já foi? Já. Agora ele pula na lista e vai para o próximo. Para x variando agora com 2, faça. Imprima 2. O programa imprime 2. E volta de novo para o início da repetição. Então, para x agora, ele já foi o 1, já foi o 2. E agora o x vai receber 3. Para x recebendo 3, imprima x. Isso aqui vai funcionar para qualquer intervalo que eu colocar. Tá? Então eu posso continuar colocando aqui 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada vez que essa linha for executada, o que é que vai acontecer? Eu vou caminhando ao longo dos valores que estão na lista. E eu vou querer que imprima esse valor. Tá? E ele vai ficar imprimindo até finalizar a quantidade de números que estão naquela lista. Então, a estrutura for, lembrando, a estrutura for é uma repetição contável, tá? Ela executa um bloco de código, um número pré-determinado de vezes. Pessoal, isso vai servir para o nosso problema de permitir que o usuário repita a senha até uma certa quantidade de vezes. O que é que vocês acham? Sim, professor, porque, tipo assim, como Sim, imagem de professor, celular pode ser um roubo para uma situação de roubo. Por exemplo, Isso. o cara rouba seu celular, aí tenta botar sua senha. Aí se não tiver esse programa, até ele na tentativa ele vai conseguir acertar. Exato. Isso é chamado de força bruta, não é? É a tentativa de quebra de senha por força bruta. Você tenta todas as possibilidades possíveis. Inclusive, a gente poderia até escrever um programa com o while para ficar tentando diversas senhas, concorda? A gente poderia escrever um programa para... pegava uma lista, essa lista aqui, por exemplo, né, do for. A gente botava todas as palavras conhecidas, todas as combinações de letras conhecidas e ele ia testando de uma em uma. Então, se a gente não limita a quantidade de tentativas, isso serve para qualquer sistema, né? O usuário atacante ele vai conseguir tentar tantas vezes quanto ele deseja e, meu amigo, com isso aberto ele pode tentar até anos e uma hora, de repente, a senha aleatória que está sendo tentada vai coincidir com a senha do usuário, né? Até porque, pessoal, existe um controle, né? Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui fácil para vocês. Existe um controle que mostra quais as senhas são mais utilizadas. Ó. Se você bota no Google senhas mais utilizadas, então o ranking delas, e tem por ano isso, ó. Aqui está até divulgado na CNN. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, Picture 1, ó, essa é engraçada. Password 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 8 ponto, 1, 2, 3 ponto, ó. Então tem uma lista que é divulgada anualmente das senhas mais utilizadas. Senha, né? A senha ser senha. Então, claro, quem está atacando e quer quebrar uma senha, ele vai tentar pegar esses rankings das senhas mais utilizadas e fazer esses testes, né? Então, com isso a gente elimina dois problemas num só, né? A gente viu que existe a questão das senhas que são repetidas e, claro, quem for um atacante, né, vai tentar utilizar essas senhas primeiro. Então, agora a gente vai escrever um programa. Faça um programa que leia o login e a senha do usuário e valide a senha. Caso a quantidade de vezes inseridas quase a quantidade de tentativas da senha correta ultrapasse 3, exibir uma mensagem na tela
informando que o usuário foi bloqueado. Então, já que a gente vai tentar 3 vezes, a gente vai usar o for com a lista até 3, tá? Então vamos voltar aqui para o idle. No arquivo, não é? Então esse programa valida a senha do usuário. No máximo com 3 repetições. Então, obviamente, a gente vai ter que pedir o login e o usuário, né? Então, vamos lá. Login é igual ao que a gente já fez anteriormente. Input. Insira seu login. E senha. Input. Insira sua senha. Vamos lá, pessoal. Quem não está tentando ainda, tente. Vamos lá. Cadê vocês aqui? Então, esse daí era isso aí era o esperado no começo, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? A gente tem que comparar a senha com a senha pré-determinada, né? Então a gente vai ter que ter uma variável aqui no sistema, né? Senha. E aqui a gente pode mudar para senha inserida. Então a senha do usuário era a senha mais comum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então a gente cria uma variável aqui no sistema com senha. Isso aqui a gente fez pouco, né? Criação de variável. Geralmente a gente estava pedindo direto as variáveis, os valores das variáveis para o usuário. Mas obviamente a gente pode também criar uma variável. A gente viu isso há cerca de um mês atrás, para usar esse valor ao longo do programa. Então a gente coloca aqui a senha. A senha do usuário é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então vai ter o login e vai ter a senha inserida. E aí? Como é que a gente vai fazer a questão de solicitar a senha? Vê, isso é um problema trivial, né? Um problema que a gente encontra no nosso cotidiano. Um problema de comparação de senha. Então, se o usuário tentar a senha mais de 3 vezes, então o sistema vai retornar dizendo que o usuário está bloqueado. Vamos lá. E aí, pessoal, sugestões? Professor, Oi. passo na while, enquanto a senha for diferente de 1, 2, 3, como eu coloco senha diferente? Isso, o diferente é assim, ó. O diferente é exclamação igual. É diferente. Ah, beleza. Mas vê, a gente vai permitir que ele tente somente 3 vezes, Daniel. Então agora, nosso objetivo é usar o for, tá? Pode ser assim, ó. For x em 1, 2, 3. Então, ó, a gente poderia fazer for x em 1, 2, 3, faça. Professor, o senhor não vai dar espaço no nome sem inserido, não? Como? Ixi. O espaço entre o nome senha e o nome inserido. O senhor esqueceu o back dele. Em qual linha, Jéssica? Na linha 7. Linha 7.
Faltou o quê? Não estou entendendo, né? Sem inserida igual são atribuição. O espaço que não tem que separar, né? A palavra sem e inserida. Não, isso aqui é o nome de uma variável. Aí pode Aí ser se eu junto. deve. Se eu botar aqui espaço, não é? Como é que o programa vai interpretar isso? Ele vai interpretar isso aqui como uma variável e isso aqui como outra variável. Eu não sei nem o erro que daria. Aí toda vez que a gente tem um espaço, a gente tem... É da gramática, né? Da linguagem. Aí quando a gente tem um espaço, ele vai interpretar aquilo ali como duas variáveis diferentes. Aí por isso que precisa ser junto. Beleza. E aí, como é que a gente pode proceder aqui? Uma vez que a gente pediu a senha, a gente pode comparar, né? Se, a gente agora está usando as duas estruturas juntos, né? As estruturas de repetição e as estruturas condicionais. Então, se senha inserida for diferente de senha, não é? Que já foi predeterminada, o que é que eu faço? Faço print senha inválida. E aí eu faço, se a senha for diferente da senha inválida, né? Se não for, aí o que é que eu faço? Eu faço continue. Né? Aí o que é que esse continue faz? Esse continue ele vai sair da estrutura de repetição. Então, se o usuário acertou na primeira vez, né? Ou seja, se a senha inserida não for diferente, ela só pode ser igual. Então, se a senha for igual, ele vem para o else. O else faz continue. Então, se foi na primeira tentativa, ele vai sair do laço. Se o usuário inseriu a senha errada na primeira tentativa e vier para a segunda e ele digitar certa, ele vai sair do laço. O continue, ele interrompe a execução do laço. É isso que ele faz. Tá? Então, mais uma palavra-chave para a gente que é o continue. Então, vamos salvar esse programa, valida a senha. E vamos colocar ele para rodar aqui. Sintaxe inválida. Faltou 2 pontos aqui, né? No else. Salvar. Cadê o negócio, rapaz? Insira seu login. O login aqui é só para compor, né, a lógica do programa. Aí insira a sua senha. A senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Então se eu insiro aqui uma senha A, B, C, D, E, F, ele vai dizer senha inválida. Insira a sua senha. A, B, C, D. Eu insisto, né? Poxa, eu acho que é essa senha aqui. Ele vai dizer, não, insira a sua senha. Não é essa. Então eu vou digitar outra senha, que é casa, por exemplo. Eu achava que essa era a senha. Aí senha inválida. E sai do programa. Né? Então, claro, essa estrutura aqui levou em consideração diversas outros comandos que a gente está aprendendo. Né? E claro, pessoal, existem diversas soluções, diversos programas para implementar o algoritmo. Né? Então, lembrando, o for ele vai tentar aqui a quantidade de vezes. O básico do for é isso aqui, for x em 1, 2, 3, 4, 5, ele vai. Isso é uma forma de eu repetir uma certa quantidade de vezes, tá? Pré-determinadas. Para isso que eu uso o for. Então, esse daqui foi mais difícil de digerir. O que é que vocês acham? Foi um pouquinho complicado. Não é? É mais sofisticado, né? Agora. Então, à medida que a gente sai dos programas mais básicos e vai para problemas mais sofisticados, a gente vai ter que sofisticar a linguagem também. Então, pessoal, vamos lá. Para deixar registrado. Esse programa, na linha 3, ele define uma variável senha. Tá? Isso aqui é como se tivesse armazenado. Quando a gente faz qualquer cadastro, fica a nossa senha armazenada. E a gente está simulando aqui a senha que foi armazenada. Por exemplo, nossa senha do e-mail do Gmail. Tá?
E eu peço o login para o usuário. Esse login aqui é só para contextualizar no programa. A gente não está fazendo nenhuma validação com essa variável. E aí a gente vai ter que repetir uma certa quantidade de vezes a solicitação da senha do usuário. A gente estabeleceu, foi mais abstrato. É isso aí, abstração, Cecília, é um conceito importante na programação. Você foi profundo aí agora, né? Exatamente, é mais abstrato. Existem até capítulos de livros de programação tratando de abstração, né? Abstrato é aquilo que não é concreto, né? Então ele foi mais racional nesse programa, exigiu mais da gente ao invés de só mecanicismo. Então tem que ter mais lógica. Então esse era o problema para ser tratado. A gente pode pedir a solicitação da senha 3 vezes ao usuário, não é? E foi essa forma que eu imaginei, né? É a melhor forma? É a forma mais simples? É a forma mais rápida? É a forma mais direta? Né? Tudo isso é muito questionável. Mas esse programa, ele implementa o resultado do problema que foi posto, né? Então, o for vai repetir aqui no máximo 3 vezes. E aqui dentro do laço for, que eu peço a senha do usuário. Insira sua senha. Se a senha inserida foi diferente da senha, né, eu vou dizer senha inválida. Eu digo senha inválida. Aí o programa passa pela linha 9, né? Ele não vai executar a linha 10, né? Porque o if foi verdadeiro. E ele volta para a estrutura de repetição. Então o contador estava em 1. Para x variando entre 1 e 3, faça. Então x recebeu 1. O usuário inseriu a senha. A senha inserida foi inválida. Ele volta para a linha 6. X, que era 1, agora vai ser 2. Ou seja, segunda tentativa. Vai ser pedido novamente. Insira sua senha. O usuário vai e digitou a senha errada de novo. Vai ser executada a linha 9. Não é? E o que acontece? Vai ficar preso no laço de novo. Então, agora x, que já era 2, vai passar a ser 3. É a terceira tentativa. Ele vai inserir a senha de novo. E se a senha for inválida novamente, como x avariou 1, 2 e 3, o que é que o programa faz? Vai da linha 6 para a linha 12. Ou seja, ele termina. Tá? Vamos imaginar agora a situação em que o usuário digitou a senha correta na segunda tentativa. Então, para x variando entre 1, 2 e 3, x recebeu o primeiro valor, ou seja, é a primeira tentativa. Tá? Ele inseriu a senha e inseriu errada. Senha inválida, insira a senha novamente. X agora foi para 2. Tá? X agora é 2. E aí, ele vai e insere a senha correta. Insere 1, 2, 3, 4, 5, 6. A senha inserida é diferente da senha armazenada? Não, é igual. Se é igual, isso aqui dá falso, o if falso, né, vai para o else. Né? Se não, se isso aqui for falso, ele cai no else. O else ele diz, continue. O que é que isso aqui está dizendo? X não vai precisar receber o terceiro valor. Ele pode continuar e ir para a linha 12 do programa. E a gente pode simplesmente imprimir aqui, ó. Programa finalizado. Que é para a gente compreender que uma vez que chega no continue, o x não vai ser mais tentado, tá? Não vai para o próximo valor do x. Ele vai finalizar o programa. Então vamos executar de novo. Não, cadê? Aqui, executar. Então tá aqui. Cadê você? Cadê você? Cadê você? Insira seu login, né? O login é o fulano. E insira sua senha. A senha correta é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí eu digito 1, 2, 3, 4, 5. Aí senha inválida, insira sua senha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, que é a senha válida. Opa, aqui tem um problema de lógica no programa, porque a senha correta é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? É a questão do string aqui. Ele está vendo como número e está comparando com o valor em texto. Vamos salvar. Deixa eu finalizar aqui. Cadê a janela?
Perdi a janela de execução. Tá aqui. Pronto, vamos lá. Deixa eu fechar esse aqui que a gente já terminou com esse. Não ficar atrapalhando. Tá aqui. Então, salvei, vamos executar. Então, insira seu login, fulano. Insira sua senha, digitei a senha errada. E depois digitei a senha certa. Continua com um problema de lógica aqui. Eu nem sei qual é esse problema, viu? Insira sua senha. Vamos ver. Ah, lembrei. É break e não continue. O break ele encerra, o continue vai para o próximo item da lista. Pronto, vamos executar agora. Aí eu explico, tá? A diferença entre continue e o break. Vamos lá, executar o programa. Então insira seu login, fulano. Vem para cá. Fulano. Insira sua senha. 1, 2, 3, 4, 5. A senha está errada. Na segunda tentativa. Esse não quer sair não, viu? Deixa eu voltar com as aspas aqui para ver. Esse tá ruim. Deixa eu finalizar aqui. Perdi aqui o lugar. Deixa eu pensar aqui. Se senha for diferente. Se não, break. Agora tá certo. Porque isso daqui ele está considerando, quando é input, ele considera como caractere, né? Então vamos lá. Tentativa número 3. Run module. Fulano. 1, 2, 3, 4, 5. Digitei errado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Digitei certo. Pronto. Então, nessa versão aqui, deu certo. Então vamos lá. Qual é a diferença do continue e do break? O break, né, ele sai do for, e o continue ele vai para o próximo item da lista, tá? Ele vai para a próxima repetição. Então eu me equivoquei aqui nessa explicação. O continue ele continua dentro do laço com o próximo valor. Então é por isso que o programa estava com problema, tá? Então é comum a utilização dos comandos continue e break nas estruturas de repetição. Deixa eu marcar eles aqui como courrier. Toda vez a gente marca como courrier quando é um comando. Então, o continue. Professor, é através desses programas que a gente faz aplicativos? No Android existe, por exemplo, existem linguagens específicas, tá? Não necessariamente vai ser Python, mas você pode escrever programas que vão executar programas de qualquer linguagem, desde que o dispositivo que você vai executar o programa suporte aquela linguagem. Então, basicamente, existem centenas de linguagens de programação. Então, se o seu dispositivo tiver o que a gente chama de interpretador, tá? Se ele conseguir interpretar, isso é que nem você ter um tradutor, né, de uma linguagem para outra. Não tem intérprete de sinais, né, na linguagem Libras, ele está fazendo uma interpretação. Então, se o seu dispositivo suportar aquela linguagem, você vai conseguir escrever programas daquela linguagem para executar no seu dispositivo. Aí, programas em Python podem executar no Android? Podem. Mas aí, esse aplicativo, para responder sua pergunta, isso aí requeriria um curso de informática, né? Para preparar o indivíduo para chegar ao ponto de ele escrever programas para aplicativos. Porque Entendi, aqui a gente, tudo bem. Aqui a gente está vendo somente o básico de programação, né? Por exemplo, o if, a gente vai voltar para as planilhas do Excel, uma vez que a gente já sabe usar o if. E a gente vai poder escrever diversas planilhas mais sofisticadas com as estruturas que a gente aprendeu de repetição e de estruturas condicionais, tá?
Então continue, ele avança para a próxima repetição. E o break ele encerra a estrutura de repetição. Estrutura de repetição. Então foi até bom eu ter cometido esse erro, porque ficou mais fácil de explicar. Então, com o continue aqui, o que é que o programa faria? Ele iria continuar até o final da estrutura de repetição, tá? E o break, uma vez que ele chega no break, o que é que ele faz? Ele vai para... Veja, as linhas 7, 8, 9, 10 e 11, elas compõem o bloco de execução dessa estrutura de repetição, tá? Então, quando o break é encontrado, ele vai para a linha imediatamente posterior ao bloco da estrutura de repetição. Então, encontrou o break, ele simplesmente vai para a próxima linha. Ele ignora. Se tivesse mais iterações para serem feitas, mais repetições para serem feitas nesse laço for, o programa simplesmente ignoraria e continuaria com a próxima linha de execução, tá? Isso aqui que é chamado de bloco de instruções. É tudo aquilo que vai ser executado, né, dentro daquele laço ou dentro daquela estrutura condicional, tá? Por exemplo, o bloco de instruções desse if aqui é a linha 9. Poderia ter aqui, nessa indentação, poderia ter a linha 10, a linha 11, a linha 12. Tudo isso é chamado de bloco de instruções ou bloco de comandos, tá? Então, imagine que eu quero deixar o usuário tentar mais vezes. É só eu colocar mais itens aqui na lista, tá? Então, se eu quiser, pessoal, evitar escrever muitos itens, eu posso utilizar outro comando, tá? Eu posso utilizar o comando range. Então eu vou comentar essa linha aqui, tá? Que tá certa, e vou repetir aqui, ó, for x in range em inglês é intervalo, tá? Range. E eu posso colocar aqui 3. Isso daqui é o número de repetições que essa linha 7 vai ser tentada, tá? Então eu coloquei aqui range 3. Ele vai deixar o usuário tentar 3 vezes, tá? Então salvei aqui, vamos executar o programa. Isso aqui é para evitar que você digite muito, tá, pessoal? Então esse range 3 é equivalente a 1, 2, 3, tá? Porque se eu quiser tentar 10 aqui, 10 vezes, eu teria que escrever 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Isso demora mais tempo e é bem mais deselegante do que você tentar com range. Estão entendendo? Então o range é intervalo em inglês e você pode tentar aquela quantidade de vezes que vai estar entre os parênteses do range. Então vamos lá, salvei esse programa aqui. Essa linha está comentada, né? Vai ser ignorada. Vamos executar. Digite seu login, fulano. Digite sua senha, 1, 2, 3, 4, 5. A gente sabe que a senha é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Senha inválida, 1, 2, 3, 4, 5. Eu insisto. Aí, 1, 2, 3, 4, 5. Pô, programa finalizado, usuário bloqueado. A gente podia até botar aqui, né? Usuário bloqueado para ficar legal. Seu usuário foi bloqueado. Aí eu posso mudar isso aqui, por exemplo, para tentar somente 2 vezes. 2. E vamos executar o programa. Fulano, sua senha, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aí como foi somente 2 vezes que eu botei no range, aí ele coloca, seu usuário foi bloqueado. Tá, pessoal? Aí essa semana a gente vai ter uma lista de estrutura de repetição para a gente treinar isso aí. E vou colocar o quanto antes, né, para deixar mais prazo para vocês fazerem, tá? Como eu já passei 2 minutos do nosso horário, agora o nosso horário a gente tem 2 aulas, né? Então deixa eu fazer a chamada para liberar vocês. Pessoal, é através dos exercícios que a gente vai compreender, tá, a estrutura de repetição, né? Vai poder treinar o nosso cérebro para a compreensão da parte lógica da estrutura de repetição. Então, se deixam muitas dúvidas ao longo dos exercícios, né, da lista, vocês vão poder sanar essas dúvidas e exercitar. Somente através do exercício que a gente vai poder consolidar a compreensão da lógica das estruturas de repetição.
Deixa eu interromper a gravação. Cauã, tá contigo, viu? Coloca lá no mural, por favor. Lembra que vai ter dois vídeos. Um que foi do começo, que eu parei, né? Porque comecei a aula de forma equivocada. E o outro é o que vai ser válido. Deixa eu parar aqui local também.